Muito bem, se você quer aprender sobre ciências da espiritualidade, ciências da consciência e desenvolvimento pessoal, essa é a aula 1 da nossa graduação em ciências da espiritualidade. Nós vamos abordar também esses outros tópicos que eu mencionei, e nós temos uma formação da Academia Brasileira de Conscienciologia e Espiritualidade Pós-Humanismo. Uma formação que já está iniciada. Caso você queira saber mais, acesse abraconest.org. O link vai estar na descrição desse vídeo também. Que é um processo terapêutico. Você entra, você trabalha os seus medos, seus traumas, os seus bloqueios, os seus complexos, e você se especializa nesses temas para poder ajudar outras pessoas, criar processos terapêuticos, se tornar um mentor, um orientador, um professor, enfim, se tornar o melhor neste tema. É a formação mais rica do mundo. Obviamente, faça sua pesquisa. Não acredite no que estou dizendo. Pesquise e comprove por conta própria. Nós temos os melhores materiais, um melhor acompanhamento. É um processo, como eu disse, terapêutico para quem está fazendo a formação. Mas nós estamos disponibilizando aqui um material gratuito, público, para que você saiba a seriedade que é esse tópico. E o objetivo dessa primeira aula é justamente trazer o entendimento de que há pessoas que estão deturpando, que estão distorcendo a verdade sobre o espiritualismo, sobre a espiritualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Apolo Augusto, eu sou conscienciólogo clínico, além de psicoterapeuta e psicanalista. Sou orientador na Abraconesp e vou mostrar para vocês aqui quem são essas pessoas que estão equivocadas, no mínimo, sobre o espiritualismo, que é algo muito sério, que precisa ser entendido, e tão sério e o Conselho Federal de Medicina já criou uma comissão para estudar a prática da espiritualidade. Na clínica, eles querem entender o que eu já atendo, né, na minha clínica há anos. Por exemplo, as experiências anômalas. Como que uma pessoa, durante um processo cirúrgico, relata tudo o que aconteceu enquanto ela estava totalmente anestesiada. Isso acontece. Isso é documentado. Como que uma pessoa lembra de suas vidas passadas, sem nenhum tipo de sugestão? Eu atendo pessoas ali, médicos também, outros terapeutas, ah, pessoas da área da segurança pública, pessoas do jurídico, do judiciário, pessoas sãs, extremamente inteligentes, capazes, em pleno gozo de todas as suas faculdades cognitivas, que passam por essas experiências, as chamadas experiências anômalas, que são a minha especialidade, por exemplo, e que não são esquizofrênicos, não, muito pelo contrário, são pessoas normais ali, e agora entendem, né, no Brasil, que isso está relacionado com a saúde humana. As pessoas que passam por isso, sendo pessoas saudáveis, muitas vezes aplicam a sua, a sua crença, a sua espiritualidade nos seus processos de recuperação, não é? Elas acreditam, por exemplo, que os mentores estão ajudando elas. Nós temos as cirurgias espirituais que são realizadas no Brasil, não é? Cirurgias à distância, não é? E agora eles estão compreendendo isso, ou seja, é algo muito sério, muito sério. Porém, há pessoas que estão deturpando isso, distorcendo essa visão da espiritualidade, do espiritualismo. E nós vamos nessa aula abordar isso. Quem são essas pessoas? Algumas delas fazem de modo intencional, elas querem engajamento, querem ali, né, seguidores. Outras fazem de modo até equivocado. E algumas falam coisas que, na verdade, não fazem. Ok? Quem são essas pessoas? Queridas, família queridíssima, começo aqui agradecendo as energias douradas, as luzes. Eu acho que eu nunca passei por uma abertura de chakras no corpo físico com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo dessa família amorosa que Deus me deu. Vou ser bem sincero com você, tá? É meu isso. Tem até repulsa do olhar dessa pessoa. Repulsa da energia dela. Ela está dizendo que você tem que se mutilar para abrir os seus chakras. Ou também de forma subliminar que ela é especial porque ela faz isso. Entendem a seriedade que é essa questão das mentiras, das falácias em relação ao espiritualismo? Que isso pode promover até, né, mutilações de pessoas. Ah, eu vi a Lugamash fazendo, eu quero também fazer para abrir os meus chakras, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser uma clarividente. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Isso beira a criminalidade. Mas o Brasil, não é? Então tomem bastante cuidado. Bastante cuidado.
em entender o que é espiritualidade e o que não é. Mas calma que tem mais, ok? Então, lembre-se, é ela que está dizendo isso, não sou eu. O que é isso aí que você fez na sua testa, Alugamash? Abertura de chakras. É ela que está dizendo, certo? Então, os dados estão aí, as evidências estão aí. E como eu disse, você segue, se você gosta, isso é problema seu. Isso aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar de gente séria, de gente que pesquisa, pessoa cética, inteligente, pessoas que realmente querem ser espiritualistas inteligentes, que estão buscando a verdade, que estão cansadas de mentira, de falácia, de enganação. Tá bom? Mas calma que tem mais, não acabou ainda. O nosso planeta, ele vai entrar na quinta dimensão dia 21 de dezembro de 2022. Você diz isso... O planeta. Eles falam muito isso, né? A quinta dimensão, a era das 3 dias de escuridão. E ele falou, em 2022. Nós estamos em 2025, agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Maio de 2025. O que aconteceu? Entrou na quinta dimensão, na oitava dimensão, na 10ª dimensão? Certo? E observe também que eles estão sempre ali no mesmo lugar, né? Esse podcast é o antro deles. Observe isso. Fisicamente, astronomicamente falando, porque nós nós estamos passando da era de peixes para a era de aquários. E essa transição, a linha que tem essa separação foi no dia 21 de dezembro de 2012. Tá Bom, por aí. eu sou da 9ª dimensão, da Confederação Intergaláctica do Comando Ashtar Shram. No mesmo Eu lugar, sou uma tá comandante pleiadiana. Entendeu? Eu tenho a linhagem pleiadiana e eu trabalho lá, né? O meu eu maior lá, ele trabalha com as mentes. Com a mente de todos os seres existentes no universo. Esse é o meu trabalho. Investigar as mentes. Então eu tenho uma nave onde eu vou para todos os lugares, todos os planetas, estudar todos os seres. E aí eu caí. E tem quem acredite, tá bom? E tem quem acredite, que defenda isso como sendo espiritualidade. E aqui na Terra para estudar os seres humanos. Tire suas próprias conclusões. Mas calma que Em tem nome mais, da tá? Confederação Galáctica, saudações de paz, luz e amor. O planeta Terra. Detalhe, isso aqui é o Pedro Augusto se coloca aí como um canalizador de uma entidade chamada Ashtar Shram. Observe que é um De padrão, paz. né? Eles sempre fazem a mesma coisa, sempre a mesma conversa, a mesma ladainha. Tá? Observem o que vai ser dito aqui. Luz e amor. Chegam com uma fala mansa, paz, luz e O amor. planeta Terra, a humanidade do planeta Terra, está sofrendo grandes transformações. Novidade, Espíritos novidade, ninguém sabe voltados disso. ao mal, espíritos muito rebeldes, em uma parcela muito alta. Esses espíritos estão encarnados no planeta Terra. Muitos deles estão encarnados no Brasil. Coisa que ninguém sabe, né? Agora, detalhe, quem você acha que trouxe esses espíritos para cá? Vocês estão encarnados no Brasil, no planeta Terra? Quem que trouxe esses espíritos para cá? Tem alguém aqui que defende muito essa tese, essa teoria, tá? Essa falácia? Vamos ver quem que é o pai de todas essas mentiras. E que você gosta dele, eu tenho certeza. Você deve seguir ele por aí. Eu tenho colocado para vocês aqui o tempo todo, que realmente existe um comando extraterrestre que coordena todas as experiências do Projeto Terra desde que a Terra é Terra. Tá? E esse comando Astar, o comando... Comando Ashtar. Existe um grupo de seres extraterrestres, e essa Confederação Galáctica, foi eles que trouxeram esses espíritos para cá. Tudo que você está vendo de ruim na Terra, tudo que aconteceu de ruim na Terra até hoje, o extermínio ali, né, dos índios da Mesoamérica, tudo, a fome, a destruição, as doenças, as guerras, não é, quando acontecem os problemas são seres humanos, mas vamos ver quem que traz isso aí, quem que causa isso realmente na Terra. Ele está falando, porque ele tem contato com esses seres, né? Ele é do grupinho deles. Kármico, que comanda o Projeto Kármico na superfície terrestre, eu nunca dei nomes a ele. Mas as mensagens do Astar dizem o Já deu sim, mentira. seguinte: nós estamos chegando agora em missão na Terra. Engraçado esse gesto que ele faz, não é?
Observe, pesquise, como eu digo, eu gosto de fazer as pessoas pesquisarem. Tire suas próprias conclusões. Tá bom? O que significa isso? Por que ele está fazendo isso? Se você for inteligente, você vai descobrir. Então, na verdade, ele é um comando que está assumindo o Projeto Terra a partir dessa fase. Então, o Projeto Terra vai estar sob o comando Astar agora. Certo? Então, um disse que, né, como sendo um canalizador do Astar, que os espíritos malignos estão aqui na Terra. O outro disse que o comando foi que trouxe eles para cá. Quem é que está certo? Quem é que está certo? Eu faço essa pergunta para você. Como eu disse, há muitas pessoas que fazem de modo ali maligno, mas de modo, né, muito sutil, e outras que se colocam como sendo detentores de um conhecimento, mas que na verdade, na prática mesmo, quando a coisa aperta, não são, porque eles não fazem o que falam. Certo? Vamos ver isso aqui. Mas é uma coisa a se pensar, né? Que nós vimos, no contrário, algumas coisas bem fortes lá no hemisfério norte, quando ficou com neve lá, nevascas e gente morrendo e tal. É uma coisa a se pensar, mas de todo jeito fica aqui É uma coisa a se pensar. as boas vibrações. Acho que eu fiz algumas vezes, tá? Eu acho que eu fiz algumas vezes. Ou fez ou não fez. E se fez, tem que saber que fez. Eu acho que eu fiz algumas vezes, algumas vibrações ali, não é? Fora ter movimentado alguma coisa, eu normalmente não gosto de fazer muito, apesar deles precisarem. Ter movimentado uma energia quietinha aqui no meu quartinho, não é, Saulo? Mas eu percebi, principalmente mandando alguma energia sutil, quietinho. Quietinho ali no meu quarto, não é? Tá certo. Mas eu tenho tentado não entrar muito no magnetismo, assim, eu sei que tá difícil, de um lado ou de outro. Eu fico tentando vibrar o que eu puder aqui, movimentar alguma energia boa. Entende? Alguém que se coloca como um projetor astral, que vai lá, né, que sai, que acontece, quando a coisa aperta, porque morreram ali. Não posso ficar falando, porque senão o algoritmo... Perdemos pessoas, crianças, adolescentes, o número de baixos foi muito maior do que divulgado, enfim. Mas, quando se precisa dessas pessoas para resgatar esses espíritos, onde é que eles estão? Entenda que quem faz não aparece na mídia. E quem aparece na mídia está falando aí, ganhando seguidores e tudo, divulgando uma coisa que não faz, realmente, na verdade, não faz. Ok? Quando é necessário, não faz. Então, tomem cuidado com esse tipo de pseudo-espiritualismo. Então, bom, Aqui é uma pessoa que eu admiro muito e respeito, porém que comete um equívoco aqui que precisa ser retificado. E eu não me coloco como melhor do que ele, não, jamais, muito pelo contrário. Mas que precisa ser retificado. E nós vamos ver o que é. O título desse vídeo dele se chama Ataques Espirituais, o que fazer? Então, está se propondo ali uma solução para esses ataques espirituais. Ok? Vamos entender isso. aí o que acontece? Nós temos os ataques espirituais. A pessoa, ela começa a ficar com uma energia que ela trabalha e ela circula na vida, no dia a dia, com muito sacrifício. Parece que as coisas não dão certo, ela está sempre cansada, não consegue terminar as coisas que precisa terminar. Quando chega uma interferência, ela é instalada ao longo de um período, quando você percebe, já está amarrado. Realmente. É uma coisa muito complicada. Por isso que eu acho que é importante o tratamento espiritual. Sim. Ou é na igreja, na sua igreja, que você vai orar, pedir Opa! Aqui começa, né, o equívoco. ajuda do padre, do pastor, no centro espírita, no centro budista, umbandista, candomblé. Opa! Eu sou iniciado no candomblé, sou praticante da Umbanda, do candomblé, ok? E nós vamos ver qual é o perigo disso aqui que ele está dizendo quando a pessoa precisa de ajuda, e eles que se colocam como espiritualistas, pessoas que deveriam entender sobre a espiritualidade, pede para a pessoa buscar ali o seu líder, o seu, né, ou alguém ali da sua religião. Quando a pessoa busca espiritualidade é porque ela já está cansada da religião, porque religião não é espiritualidade. Senão, você já me chamaria espiritualismo ou ciências da espiritualidade. Ele é uma religião, é uma doutrina, é um sistema que vai muitas vezes prender a pessoa. Eu sou, por exemplo, dessas áreas, mas eu estudo de onde eu venho, há doutrinas, há processos sérios que são, inclusive, fiscalizados. Agora, onde você já viu, por exemplo, fiscalização em terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, eles fazem, né, a maioria deles no Brasil fazem o que querem. E assim com outras instituições também.
que infelizmente o problema só quando já se tornou um problema que as autoridades vão investigar. Não é quando já há alguma coisa ali de muito ruim que eles vão investigar. E, ou seja, se propõe a fazer alguma coisa e que depois não tem resposta, não tem solução. Não Na consegue achar mesquita, uma da solução. sinagoga, o Sher, O que você deve rabino, fazer não então? sei. Ó, ele é bem claro ali, né? O rabino, não sei. Não sei. Não sabe o que fazer. Então, se o título do vídeo é Problemas espirituais, ataques espirituais, o que fazer? E no vídeo você fala que não sabe, então precisa estudar, precisa compreender antes de criar um vídeo com esse título. A gente precisa dessa humildade, certo? É um mínimo assim que quando a gente entra para essa área a gente tem que se propor a isso. Eu sou um pesquisador, eu aceito sugestões também de outros pesquisadores. Eu aceito orientações de outras pessoas quando necessário. Eu não vou me encapsular ali num dogma em alguma coisa e vou manter aquilo. Obviamente ele está admitindo que não sabe, mas não poderia criar um vídeo, não poderia se propor, inclusive, a criar, né, acho que uma faculdade, algo do gênero, que se propõe a fazer algo que, né, na hora do problema mesmo, como o outro ali atrás, né, olha, não podemos ajudar, não busque ajuda, não há, né, não temos a solução. A gente tem que se propor a ter a solução para aquela pessoa. E não ficar simplesmente ali, né, no questionário, né, na pesquisa ali, aquela coisa. Não. Então é isso que eu quero trazer para vocês. E por que eu estou dizendo? Como eu disse, tudo isso aqui é documentado. Quando a pessoa vai buscar, tem problemas do gênero e não consegue encontrar respostas, ela vai realmente no pastor, é o seu líder religioso. E acontece isso aqui, ó, que eu não vou falar por causa do algoritmo. Estou colocando apenas alguns dos casos. Eu tenho certeza que se você for pesquisar, você vai encontrar muito mais do que você esperava encontrar. Ou seja, só depois que a porcaria já está feita, não é, que vão tomar providências. Olha isso aqui. Quem realmente entende de espiritualismo, de espiritualidade científica, sabe que esse cidadão nunca foi um espiritualista, um embusteiro, um charlatão, mas não, e é justamente por causa daqueles anteriores que elas caem em falácias como essa. É importante você entender isso. Quantas pessoas não foram lesadas? O espiritualismo, a espiritualidade não tem nada a ver com isso, isso é enganação. Olha esse caso. Eu não posso dizer o que aconteceu com essas pessoas aqui, porque senão o algoritmo vai, né? Essa senhora sofria problemas psíquicos e ela foi buscar exatamente fazer o que o Sérgio Oliveira recomendou. Foi buscar quem? Um líder religioso. E no caso ali, não vou falar o nome aqui, levou ela para levou para esse lugar que eu não posso falar. Crucificaram ela lá. Bateram nela com o intuito, entre aspas, de tirar, expulsar essa entidade, esse encosto. E ela veio a óbito, uma senhora de 58 anos. Agrediram ela violentamente. E se vocês forem pesquisar essa matéria, o nome dela está aqui, Zilda Correia Bittencourt. Infelizmente, essas pessoas estão sendo até quase que absolvidas. Porque qual que é a alegação da defesa? Que essas práticas são legais, que essas práticas estão dentro do devido método. Olha a seriedade do assunto. Então, isso cria precedência para você poder prejudicar alguém sobre a alegação de que você está fazendo um processo espiritual com essa pessoa. E as pessoas que estão defendendo a espiritualidade séria? E o Conselho Federal de Medicina, onde é que fica? E o nosso trabalho? E a nossa dedicação? Onde é que fica? A gente não tem nada a ver com isso, é importante. É por isso que nós estamos aqui, para defender o que é sério, o que é certo, o que é correto, o que é responsável. E não a mentira, a enganação, o erro, o equívoco. E eles surgem de maneira muito sutil. Quando você percebe, meu amigo, você já está dentro. Entende? Entenda que essas pessoas, elas não vão chegar. Por isso que eles chegam com a fala mansa, com aquela coisa, good vibes. Eles não vão chegar falando a verdade para você. Entende? Que eles são seres ali que não sabem o que estão fazendo ou que são muitas vezes até malignos. Eles não vão falar isso. Eles vão chegar sempre com uma falinha mansa, com uma falinha doce. Entende? Quando você vê,
você já está dentro, você já era. Entende? E como eu disse, se você gosta, se você segue, se você defende, isso é problema seu, certo? Saia daqui, vai ver o que você gosta e deixe isso aqui para as pessoas que são sérias, que estão realmente buscando a verdade, o entendimento, o desenvolvimento espiritual sério. Isso aqui, por exemplo, olha só, muitos dizem, né, que você precisa estar na vibração, que você se torna imune a ataques espirituais. Nós temos crianças ali sendo atacadas. Por quê? Porque enquanto eles estão falando lá de comando galáctico, de Ashtar-Sheran, a realidade está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu atendo crianças na minha clínica que passam por isso, pais de crianças que passam por problemas do gênero, e pergunto se essas pessoas aí têm as respostas. Não tem. Não tem. Não sabem como ajudar, não sabem o que fazer. E se o Conselho Federal de Medicina fosse buscar orientação com essas pessoas? Imagina a bagunça que não ia ser. Entende? Então isso aqui é a realidade espiritual. Quero mostrar para vocês um pouco dessa realidade, do que a gente vive na clínica, em consultório, né, do que vocês podem estar vivendo aí, com certeza já devem ter ou vivido ou conhecido alguém que vive isso. Observem isso. Ela é empurrada. Olha, ela percebe alguma presença e é empurrada. Ela não é jogada. Ela não se joga, ela é empurrada. Escute. Ela vê alguma coisa. Puxa alguma coisa. Escutou? Você consegue escutar aqui, ó. Eu não consigo voltar. Certo? E você acha que você não pode ser vítima disso? Você pode ser, sim. Isso acontece muito mais do que você imagina, mas eles estão preocupados com outras coisas, não é? Com canalização, eles querem aparecer, eles querem distorcer a realidade. Isso é a realidade. Tá bom? Tem muito mais coisa por aí. Mais um ataque. Observe, não tem nada de fio, não foi nada de fio, nada do gênero, tá? Só você pesquisar sobre essas cenas. Tem material nosso na academia. A coisa pega ela pela mão e machuca ela. Entendi. Eu lido com isso na minha clínica. E as 4 características da espiritualidade verdadeira que você deve sempre observar para que você não caia nessas falácias, nessas mentiras, são exatamente a inteligência. Você deve questionar, você deve perguntar. Você já colocou essas pessoas na sabatina? Perguntou para elas? Teve oportunidade? É óbvio que elas não dão oportunidade de você questionar, não é? Nunca, jamais. Isso é o contrário do espiritualismo sério. Você tem que questionar, você tem que perguntar. Então, isso é verdade mesmo? O que você faz é verdade? O que você fala é assim, assado? Questione essas pessoas. Nós temos um vídeo no canal da Abraconesp, onde nós desmascaramos o Darcio Cavalini. Assista depois. Onde eu desmascaro também a tese do Laércio Fonseca. Assista depois. Você tem que ser inteligente. Você tem que questionar, buscar a verdade. Não é aceitar o que dizem para você. A espiritualidade verdadeira também é saudável. Ela nunca vai dizer para você se machucar, se mutilar, fazer alguma coisa ali. Entende? Como nós vimos, a criança toma alguma coisa para elevar a sua espiritualidade, para se purificar espiritualmente, acaba vindo a óbito. Não. Isso não existe. Abertura de chakra, se machucando-se. Não existe. Ele não vai te... A espiritualidade verdadeira nunca vai te alienar. Ela é inalienável. Ela não prende você. Você vai porque você começa a ter resultados, a se sentir bem. Não vai colocar coisas na sua cabeça para te sugestionar. E ela sempre vai trazer resultados. Ela é pragmática, sempre pragmática. Ou seja, é algo prático que você entende, pratica e obtém os resultados. Estes são os espiritualistas sérios, verdadeiros, autênticos. Então, você tem René Descartes. Sim, René Descartes era um espiritualista. Ele criou um método científico justamente porque ele tinha sonhos lúcidos, experiências
lúcidas fora do corpo. E ele criou uma maneira, o cogito ergo sum, penso logo existo. O penso era o cogito, ou seja, eu questiono a realidade. A gente vai falar sobre isso na formação, nas próximas aulas também, especificamente sobre eles, cada um deles. Lá nós temos o Sócrates, com a dialética, com a maêutica. Isso é espiritualidade. Está além do aspecto filosófico, claro, o aspecto da questão filosófica, vai na questão prática. Estes aqui são alguns deles até contemporâneos, outros espiritualistas sérios, científicos. E eu te pergunto, como que você pode dizer que é um espiritualista se você não conhece essas pessoas todas, se não conhece essas pessoas todas? Tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Certo? Então essa foi a nossa primeira aula, nossa aula 1 em Ciências da Espiritualidade, Ciências da Consciência e Desenvolvimento Pessoal. Eu espero que você tenha compreendido o que nós estamos propondo aqui, um entendimento sério, científico, seguro, responsável, ético do que é a espiritualidade, para que você possa entender, compreender e aplicar na sua vida pessoal, obter sucesso, prosperidade, saúde, acima de tudo, paz de espírito, força espiritual para lidar com as situações que acontecem na sua vida. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre os conceitos, a etimologia da espiritualidade, a história do espiritualismo, a história do conceito espírito, que vai estar disponível para vocês, ok? Então, sejam bem-vindos e aproveitem o material.